Olá, queridas! Graça e paz. Continuando então na nossa leitura, chamados a orar de Wim Malgo. Hoje nós vamos estar vendo a importância da oração em conjunto. E aí eu quero começar lendo o que está em Mateus, no capítulo 18, verso 19, que vai estar dizendo assim: Também digo que, é Jesus falando, tá, queridos? Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúne dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que promessa extraordinária. Em sua palavra, também no trecho acima citado, o Senhor prometeu uma bênção especial à oração feita em conjunto. Os demônios têm que fugir onde há oração em unanimidade. Onde filhos de Deus juntos se põem de joelhos, a alegria entre os anjos dos céus e o lugar será comovido. A reunião de oração é o coração da igreja. Numa igreja com uma reunião de oração viva, há força para novo nascimento, há força para as pessoas se converterem. A igreja é centro de vida espiritual. Numa igreja com uma reunião de oração pouco frequentada, tudo fica muito penoso. E uma igreja sem reunião de oração é como uma casa mortuária, espiritualmente falando. Isso é muito triste. A maioria dos despertamentos foi causados por pessoas que perseveraram na oração em conjunto. Pentecostes teve seu início em uma reunião de oração, aonde se orava perseverantemente e em unidade. Atos 1:14 vai estar dizendo assim: todos estes, os 120, todos estes perseveravam unânimes em oração. Também no dia de Pentecostes, segundo o capítulo 2, eles estavam reunidos em unanimidade. Então houve de repente do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu a casa, aonde todos estavam. Em Atos 2:42, temos uma reunião de oração. E sabe qual é o primeiro ponto? Começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos uma resposta imediata no versículo 47, que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Digo com muita insistência: temos o mesmo Deus de então, o mesmo Espírito, o mesmo Salvador. Onde estão entre vocês as pessoas dispostas a congregar-se para pedir, com perseverança, a chegada de um avivamento? Em Atos 4:24, já inicia outra reunião, aonde lemos: Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra. A resposta foi imediata. No versículo 31, uma série de bênçãos, o lugar tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Os crentes eram um só coração e uma alma. Não havia avareza, tudo entre eles era em comum. Os apóstolos, com grande poder, davam testemunho da ressurreição de Jesus. E todos eles havia abundante graça. Não havia necessitados. Houve um verdadeiro despertamento, fruto de uma reunião de oração. Atos 6:4, novamente temos a decisão de perseverar em oração. E os apóstolos dizem: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Você pode dizer nesse dia, querido: quanto à minha vida, eu vou me consagrar à oração. Eu vou me consagrar ao ministério da palavra. Que coisa maravilhosa! E aí nós vemos a resposta no verso 7. Crescia, pois, a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Também hoje é possível que a palavra de Deus cresça, que o número de discípulos se multiplique, que muitos sacerdotes que andam com vestes sacerdotais, mas que ainda não experimentaram uma conversão, obedeçam à fé, quando oramos com perseverança. Talvez alguns até digam, mas há tempo participo de uma reunião de oração, eu já pertenço a uma célula de oração, e apesar disso, acontece tão pouco. Eu quero te mostrar-te a causa disso, vai dizendo o autor. Com referência a cada reunião de oração, em Atos nós lemos uma palavrinha, que muitas vezes nós ignoramos: unânimes.
Todos estes perseveravam unânimes na oração. E aí Jesus vai dizer: se 2 ou 3 concordarem. Muitas orações ressoam no vazio. Deus não pode ouvir os que oram, mas não oram em unanimidade. Exteriormente, podes viver em perfeita união com teu irmão e interiormente cultivar no teu coração críticas contra eles. E com isso, está destruído o poder da reunião de oração. Ó irmão, irmã, tu muitas vezes vais ser o obstáculo. Tu vives em discordância com os teus irmãos. Não é em vão que Paulo vai dizer em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Onde existe uma brecha na unanimidade, o diabo tem entrada. Muitas das vezes o autor vai dizer: a tua antipatia contra o irmão, os preconceitos, a tua crítica contra um dirigente de reunião na oração, não é nada diferente do veneno mortífero que amortece toda a reunião. Ora-se, mas a oração fica sem poder, o Senhor não responde. É de suma importância que fales sobre o assunto com a pessoa correspondente. Pela atitude do teu coração, freias a reunião de oração inteira e as promessas de Deus não pode ser cumprida. Sabe o que vai dizer Tiago? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. Sabe por quê? Para serdes curado. Peço-te de todo o coração. Restabelece ainda hoje a unanimidade. Mas pode também ser que por causa da sua indolência, por causa da busca da comunidade, não queiras participar de uma reunião de oração na tua igreja, ou não te deixes integrar em uma célula de oração. Digo-te com muita seriedade, quando tu, sendo um filho de Deus, não participa de uma reunião de oração, então és um coveiro na tua igreja. Por tua não participação, as pessoas em favor das quais se ora têm falta de poderes celestiais. Existe também crente que diz: eu não consigo orar na presença de outras pessoas, a minha boca fica tapada. Então digo-te, se isso acontece, não és renascido, não tens o espírito de oração, você está preso no orgulho. Queridos, que o Espírito do Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nós, e o autor vai terminar falando: abre a tua boca em nome de Jesus, põe-te perante o Senhor e não perante os homens. O tempo que nos resta é pouco, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Vocês não notam que tem um poder destruidor, que ele emana do inferno, que os povos estão sem orientação e que o inimigo quer estabelecer cada vez mais? O único remédio contra as ofensivas do diabo é uma ofensiva do alto, é um movimento de luz. E este é o movimento que deve ser um movimento de oração. Graça e paz, queridos.